8 de julho de 1820, uma data que traz consigo a liberdade, a autonomia financeira e desenvolvimento da sociedade sergipana. Sergipe se tornava independente da Bahia. Começava a ser construído o orgulho sergipano. Começava a sergipanidade. Adailton, como se deu a emancipação de Sergipe? É interessante que esse processo, justamente foi um processo que foi em construção. Ela começa logo com a Carta Régia de Dom João VI, em 1820. Dom João VI estava prestes a retornar para Portugal, depois da da Guerra do Porto, da Revolução do Porto, ele volta, mas antes de retornar para Portugal, ele deixa Sergipe já numa situação de independência da Bahia, em 1820. Mas essa independência foi um processo em construção que não foi de imediato. Ela só vai ser consolidado com a Constituição de 24. Mas em 23, quando o Dom Pedro I assume, ele realmente reconhece que o pai fez no passado com a Carta Régia, e ele reconhece a independência. Então, com a criação das ouvidorias do Sergipe del Rei, começa o primeiro processo de separação da Bahia, porque até então, todos os crimes cometidos em Sergipe eram julgados ainda na Bahia. Quais os principais nomes que participaram dessa emancipação? Praticamente começa com Dom João VI, que é o imperador que assina a Carta Régia, dando sucessão ao trono o filho, o Pedro, que não é o Pedro I, que ele reconhece em 21 logo, porque a Constituição vem em 24, mas na frente o Pedro II, né? Que já nós passamos por um processo de primeiro reinado, segundo reinado, período regencial. Então são pessoas importantes. E Sergipe já tinha sergipanos importantes nessa época, que já lutava por essa independência. Aí. Tem uma leva de políticos que se fazia nessa época. Aí é interessante que esse processo de independência, o que mais foi envolvido com a mudança da capital, porque muita gente não queria a separação, municípios sergipanos não tinham interesse na independência, principalmente Estância. Estância ainda brigou para ser independente da Bahia, talvez por ser mais próximo à Bahia. Aí, e por ter interesses daqueles engenhos da região de Estância, ainda está sobre o controle do governo da Bahia, a independência. Então, teve alguns sergipanos importantes que mais lutaram justamente para esse processo dessa independência. Depois da emancipação de Sergipe, houve um crescimento maior? Como é que aconteceu depois da Carta Régia, depois da independência real? O crescimento de Sergipe, isso na segunda metade do século XIX, depois da mudança da capital, começa a estruturação de desenvolver a cidade. Nós tivemos um papel importante do engenheiro Pirro no traçado de xadrez aqui do centro da cidade. Sergipe começa a desenvolver, mas tem um porém que a gente, nesse processo de mudança, é como se muda-se a capital, mas faltou um pouco de sentimento de a cultura de seus municípios que permaneça lá, não precisava transferir tudo para a capital. Então Sergipe desenvolveu muito, principalmente alguns municípios, como Estância, como Maruim, Laranjeiras, o próprio Iá. E são municípios esses que na segunda visita do imperador Pedro II a Sergipe, ele faz essa visita. Pedro II, a primeira viagem que passa por Sergipe, ele só chega até próprio Iá, que ele chama inspeções às províncias do norte. Ele vai apropriar e ele desce todo o Rio São Francisco até Paulo Afonso, aí de barco, o próprio imperador. Na segunda visita de inspeção, que as arrecadações do império, essas coletas de impostos, tinha dado uma certa caída, e o imperador vem para fazer inspeção essas províncias do norte, como assim chamava. E aonde o imperador, quando aqui chegou, que visitou, que ele desembarca aqui na capital,
aqui em Aracaju, mas ele visita Estância, São Cristóvão, Laranjeira, vai a Maruim também. Então são principais, e Sergipe teve um dos maiores produtores de açúcar do Nordeste. Você vê, com o escoamento desse açúcar, a gente já estava praticamente já grandinho economicamente, para não precisar ainda estar subordinado à Bahia. Existem algumas interpretações e muitos pontos de vista dos motivos que levaram a Dom João VI a assinar Carta Régia, nos tornar independente da Bahia. A gente vê claramente que nesse período Sergipe já tinha a sua independência econômica com seus produtos, mas alguns historiadores que defendem uma tese que a independência de Sergipe ela se dá em forma de gratificação, de reconhecimento aos sergipanos que foram lutar pelo Império aqui brasileiro na Guerra do Paraguai. Mas isso não tem sustentação histórica, porque os baianos também foram para a Guerra do Paraguai ao lado da coroa portuguesa aqui no Brasil. Então não teria sentido os sergipanos que foram para lá isso ser justificado, porque Sergipe já tinha também, já era bem visto de todo aqui no Nordeste, quanto economicamente, que não precisava mais da Bahia. Nossa produção de açúcar era gigantesca. Açúcar, o algodão que deixou de ser produzido, foi um dos maiores produtores de algodão aqui do Nordeste, era o Sergipe mesmo. O algodão, o boi, a mandioca. E o açúcar então, que os navios que saíam abarrotados de açúcar para a Europa, aí quando voltava de escravos, como é a linguagem de caminhoneiro que não volta batendo de uma carga, ele ia com a carga e voltava com outra, mesmo já proibido a questão do tráfico negreiro, mas os navios que saíam de Maruim aí, e do Porto das Redes aqui, para a Europa carregado de açúcar, voltava com os produtos. Então é construído sim, e Sergipe tem um grande desenvolvimento na forma de estruturação, isso mais na frente, já mais no governo de Graco Cardoso.